Com a minha saudação a todos vocês, iniciamos mais uma aula com o intuito de que muito aproveitem do curso, pois o sucesso de vocês é a finalidade da R2 e a aprovação o nosso objetivo. Assistam às aulas, leiam a Constituição, atualizem-na, quer através do site do Senado, www.senado.gov.br, ou do Planalto, www.planalto.gov.br, e acompanhem as aulas através dos organogramas colocados à disposição. A aprovação será certa como resultado da persistência e do estudo. Dessa forma, continuamos a analisar o controle de constitucionalidade, iniciado em momento imediatamente anterior. Aqui vale mais uma dica. Não destinei 2 aulas para falar do tema por preciosismo ou específico amor, mas por uma constatação. Raríssimo é o exame da OAB, ou mesmo de concurso público jurídico, que não contenha ao menos uma questão a ele pertinente. Aliás, o comum é a presença de 2 ou mais exigências do seu conhecimento em cada prova. Atenção, estudem-no. Bom, encerrados os prolegômenos, partamos às ações que permitem o controle concentrado de constitucionalidade. Quais sejam? Primeira, ação direta de inconstitucionalidade genérica. Artigo 102, inciso 1, a linha A. Segunda, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 103, parágrafo 2º. Terceira, a ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 102, inciso 1, a linha A. Quarta, a ação de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 102, parágrafo 1º. E, em último lugar, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Artigo 36, inciso 3. Veremos as 4 primeiras nesta aula, deixando a ação direta de inconstitucionalidade interventiva para quando tratarmos da organização político-administrativa. Aguardem. Vejamos, em primeiro lugar, a ação direta de inconstitucionalidade genérica. Chama-se de ação direta de inconstitucionalidade genérica a também denominada ação direta de inconstitucionalidade por ação, ou ADIM, prevista na linha A do inciso 1 do artigo 102. Convém rememorá-lo. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente, a linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Este último não nos interessa neste momento. O dispositivo já nos permite tirar algumas conclusões, especialmente acerca do pedido. Sempre a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, federal ou estadual, o que exclui a possibilidade de controle por essa via de ato normativo municipal. Em exemplo, se um município qualquer editar lei proibindo que as motocicletas circulem ocupadas por 2 pessoas, mesmo alegando questão de segurança, colirá frontalmente com o artigo 22, inciso 11, que afirma ser de competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. Poderá ser a norma impugnada por ADIM? Não, jamais, por ser oriunda de município, cujos atos
não a prevêem. Então, não será possível o controle de constitucionalidade? Mal formulada está a questão, pois nada impedirá o controle difuso de constitucionalidade, não o concentrado. Ainda, pontos tenebrosos aos alunos restam para apreciação, enquanto a conclusão parece pulular de uma leitura mais atenta do dispositivo constitucional. Comecemos questionando: será que todos os atos normativos, estaduais e federais, permitem a fiscalização por este caminho? 4 situações devemos discutir. Primeira, das normas de efeitos singulares. Segundo, das normas temporárias. Terceiro, das normas não recepcionadas ou revogadas. Quarta, dos decretos regulamentares. Com apenas 2 argumentos, abordemos as 3 primeiras situações mencionadas. Primeiro, o de que no controle concentrado de constitucionalidade não se discute relação jurídica, fato, mas sim o direito. Se em tese a norma está em acordo ou não com a Carta Magna. Vale dizer, não se questiona se a lei objeto da DIN foi ou não cumprida por José da Silva ou João da Silveira. Aí estão debates sobre fatos absolutamente impertinentes à discussão. Segundo argumento, o de estar claro na linha A do inciso 1 do artigo 102 serem passíveis de tais ações apenas os atos normativos federais e estaduais. Agora, foquemos as leis não recepcionadas ou revogadas. Já tivemos oportunidade de dizer que o Constituinte originário inaugura um novo Estado e, ao mesmo tempo, um novo ordenamento jurídico. Vale reprisar: ser Deus no céu e o poder constituinte na terra. Dessa forma, ignora tudo que lhe é anterior. Isto quer dizer que deveremos ter um novo Código Civil, penal ou comercial? Não necessariamente, pois aquilo que é anterior, porém compatível com a nova ordem vigente, será recepcionado, o que ocorreu com dispositivos de todos os códigos citados. A contrário senso, o que em dissonância com o novo estatuto sequer entrará no sistema. Agora tenho certeza, vocês têm plenas condições de responder à questão. A norma não recepcionada é norma jurídica ou foi norma jurídica? Foi no sistema anterior, não agora. Enquanto a ADIM pode ser proposta apenas em face de normas jurídicas. Concluindo, em vigor. Procuremos um exemplo. No Código de Processo Penal, que eu compro em grande parte das livrarias brasileiras, continua constando o artigo 531. É interessante visualizá-lo. Artigo 531. O processo das contravenções terá forma sumária, iniciando-se pelo auto de prisão em flagrante ou mediante portaria expedida pela autoridade policial ou pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Tal dispositivo está em desacordo com o contido no artigo 129, inciso 1 da Constituição, que dita: artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. Inciso 1. Promover,
privativamente a ação penal pública na forma da lei. Pergunta-se: poderia ser atacado por ação direta de inconstitucionalidade? Não, pois embora os editores a mantenham nos códigos que fabricam, sequer adentrou ao atual ordenamento jurídico. Vale dizer, não é norma jurídica, foi norma jurídica. Já as normas revogadas também não permitem ADIM, pelo mesmo argumento das não recepcionadas. Repito, não são normas jurídicas, foram normas jurídicas. Mas o que as diferencia? As leis revogadas estavam no sistema até que norma da mesma hierarquia, porém contrária ou cuidando de toda a matéria da primeira, fosse editada. Vejamos o atual Código Civil de 2002. Teve o mesmo objeto do Código Civil de 1916, ambos leis ordinárias. Porém, o vigente, como o posterior, revogou o do século passado. Portanto, se as normas de 1916 não estão mais em vigor, não mais se permite a impugnação por esta via. No que tange às normas temporárias, visando regrar relações jurídicas ou fatos em certo lapso temporal, sem qualquer pretensão de eterna vigência, permitem a ADIM desde que ainda em vigor, isto é, não tenha se esgotado a vigência, pois, a partir daí, não será mais um ato normativo, mas um ex-ato normativo, sem qualquer capacidade de abstração. O mesmo ocorrendo em relação às medidas provisórias, que vigoram por 60 dias, prorrogáveis por igual período. Rejeitadas, quer expressa, quer tacitamente, excluem o cabimento da ação, que, se em trâmite, será igualmente extinta sem julgamento do mérito. Em outra ponta, as normas singulares, ao contrário das gerais, são as que agem como se ato administrativo fossem e estão umbilicalmente ligadas às relações jurídicas que pretendem atingir. Como é que declara de utilidade pública determinado terreno para fins de desapropriação? Ora, o beneficiado ou prejudicado é de fácil visualização. E se a ADIM fosse permitida, discutiria a própria relação jurídica entre o ente expropriante e o expropriado. Portanto, uma relação jurídica, não direito, motivo do seu impedimento. Resta tratar dos decretos regulamentares. Começo indagando. Existe decreto autônomo no direito brasileiro? A resposta precisa é de fácil percepção, se atentarmos para o princípio setorial da legalidade estrita, esculpido no caput do artigo 37 da Constituição Brasileira, fixando dever à administração pública de fazer apenas aquilo que é previsto em lei. Não havendo, não poderá agir. Concluindo, se o decreto do chefe do Executivo lhe for ato privativo, e de fato é sublege, isto é, subordinado à lei, como se percebe na redação do artigo 84, inciso 4. Vejamos. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, vírgula, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Analisando, chegaremos à conclusão de a Constituição brasileira não permitir decreto autônomo, isto é, o que não pretende viabilizar a fiel, friso, execução da lei. Melhor explicando, o desvinculado
do legislador. Se isto ocorrer, haverá frontal violação ao texto maior, quer do artigo 2º, pregando a separação de funções do poder, do inciso 2 do artigo 5º, informando não ser ninguém obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, da legalidade estrita exposta no artigo 37 e do próprio inciso 4 do artigo 84. Aí sim, caberá a ADIM. Em outra situação, estarão os decretos que transbordarem do poder de regulamentar. Ferem a Constituição? Sim, porém indiretamente, visto que, para se chegar a esta conclusão, primeiro será necessário afirmar a ilegalidade. Imaginemos lei que concedesse benefício de assistência social a todas as famílias carentes cujos filhos frequentassem a escola de ensino fundamental. O decreto é necessário? Certamente, pois a lei não diz como serão os pagamentos realizados, nem quais serão os documentos de apresentação obrigatória. Não obstante, à guisa de regulamentá-la, o decreto afirma terem direito ao benefício apenas as famílias com filhos cursando os 2 primeiros anos do ensino fundamental. Ora, tal decreto não foi fiel à lei. É autônomo? De jeito nenhum, por ter tido como finalidade a regulamentação de certa lei que indicou. É inconstitucional? Sim, porém indiretamente, já que isto só posso afirmar em decorrência de ser ilegal. E a inconstitucionalidade permissiva da ADIM deve ser direta, frontal, motivo do descabimento. Vejamos agora a legitimidade. Como já dito, o controle de constitucionalidade concentrado também é realizado através de ação. Mas quem pode propor a ADIM? Os legitimados expressamente pelo artigo 103. A sua análise, mesmo superficial, revela a heterogeneidade dos que integram o taxativo rol. Mas será que todos os órgãos elencados possuem competência para a propositura de qualquer ADIM? Não. Doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal divide-nos em 2 grupos. Primeiro deles, o dos que têm legitimidade universal. Segundo, os que precisam demonstrar pertinência temática. Vale dizer, somente podem propor ações que mantenham conexão com a função desempenhada pelo arrolado. E a restrição é de fácil percepção. Imaginem a lei do Estado do Pará que alterasse o período de férias nas escolas de ensino fundamental, em virtude do período da colheita para o mês de outubro. Lei estadual, portanto, passível de controle concentrado. Será que o governador do Estado de São Paulo poderia propô-la? Logicamente, não, em virtude de inexistir correlação lógica entre a função exercida pelo governador do Estado e a tutela que pretende buscar. Do exposto, resulta a impossibilidade de um governador de Estado ou de mesa de Assembleia Legislativa propor ação em face de ato normativo de outra unidade da Federação? De forma nenhuma. Poderá ingressar em juízo desde que comprove a pertinência temática. Pense em lei do Estado do Mato Grosso do Sul, que isente de ICMS as confecções. Vocês, se empresários em Minas Gerais, pagando imposto com a alíquota de 18%, não migrariam para próximo do Pantanal? Neste caso, não poderia o governador
ou Assembleia Legislativa propor a ADIM? Certamente que sim, sendo fácil a demonstração de correlação lógica entre as funções exercidas pelos legitimados e a tutela judicial almejada. Dessa forma, façamos um teste. Lerei cada um dos órgãos relacionados no artigo 103. Indique quais dependem de prova de pertinência temática e quais têm legitimidade universal. Pensem na função exercida. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Inciso 1. O Presidente da República, universal ou tem que demonstrar pertinência temática? Universal. Mesa do Senado Federal, representante dos Estados da Federação, do Distrito Federal, universal. Mesa da Câmara dos Deputados, a Câmara representa o povo, portanto, universal. Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tem que provar pertinência temática. Governador do Estado ou do Distrito Federal. Já vimos em exemplo, deve provar pertinência temática. Procurador-Geral da República. É o custos legis federal. Tem legitimidade universal. Inciso 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Universal. Não esqueçam, a norma fala Conselho Federal, o que não é o mesmo que Conselho Seccional do Estado. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Também não é o presidente. Legitimidade universal. Inciso 8. Partido político com representação no Congresso Nacional. O partido político é a forma que temos para acesso à democracia, à participação democrática. Portanto, legitimidade universal. Inciso 9. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esta tem que provar pertinência temática. Vejamos agora a medida cautelar. A petição inicial poderá requerer seja deferida a liminar, mais tecnicamente, medida cautelar. No que consiste? Em provimento provisório, suspendendo a norma inquinada de inconstitucional, até o julgamento final do feito. Quais os seus efeitos? Erga omnes, ex nunc e vinculantes. Melhor explicando, suspendendo a aplicação da norma sem invalidar incidências anteriores da decisão para frente, atingindo todos e vinculando tanto o executivo quanto o judiciário. Portanto, se deferida cautelar em lei que criou um novo imposto, este não poderá ser cobrado. No entanto, só por isso não será o fisco obrigado a devolver quantias já recebidas. Fica a indagação. O que leva ao seu deferimento? A resposta: a presença de fumus boniuris, aparência de que existe inconstitucionalidade e periculum in mora, consubstanciado no risco irreparável de sua incidência. Pensemos em lei estadual que permita a pena de morte a ser executada diretamente pelo delegado de polícia na época de prisão em flagrante. Não é aparentemente inconstitucional? Sem dúvida. O aguardo da decisão final, que pode demorar anos, não poderá causar danos irreparáveis? Certamente, pois executado ou atingido pela norma, não haverá como se retornar à situação anterior. Vejamos agora o procedimento. Recebida a petição inicial, o ministro sorteado como relator notificará o autor da norma impugnada para que apresente informações sobre o processo legislativo.
Mas e se o autor houver apontado apenas irregularidades materiais, não formais? Isto não importa, visto terem as decisões efeito erga omnes, razão pela qual o STF não ficará preso à causa de pedir exposta na inicial. Assim, mesmo impugnando apenas vícios materiais, nada obsta seja o pedido julgado procedente, porém com fundamento em inconstitucionalidade procedimental. Se requerida cautelar, serão os autos encaminhados ao plenário, para que sobre isto decida. E se estivermos em momento de recesso do peretório? Neste caso, poderá o pedido ser analisado pelo ministro de plantão, que assim que possível submeterá a sua decisão ao plenário. Este é obrigado a manter a posição do ministro relator? De forma nenhuma. Nada obsta que em recesso o STF seja deferida a liminar ad referendum, negado pelo órgão pleno que a caça. Aliás, a decisão provisória pode a qualquer tempo ser revogada, o que dar-se-á automaticamente no caso de improcedência. Simultaneamente, mandará citar o advogado-geral da União, que terá a função estipulada no parágrafo 3º do artigo 103. Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Pergunta-se: e se concordar com a tese defendida pelo autor, ou seja, com a inconstitucionalidade da norma? Assim mesmo, deverá fazer a defesa da sua constitucionalidade, por ser um dever, não faculdade. Isto fazendo, cria-se um contraditório, mesmo que artificial. Após a defesa e as informações do órgão de origem da norma impugnada, exemplos: Congresso Nacional, Assembleia Legislativa ou Presidência da República, o Procurador-Geral da República será ouvido, a quem cabe um parecer acerca do desfecho que acredita pertinente à ação analisada, sendo os autos encaminhados ao plenário para julgamento. Vejamos agora os efeitos do acórdão. Iniciado o julgamento pelo órgão pleno do Supremo Tribunal Federal, composto pelos 11 ministros, se procedente o feito, a norma atacada será retirada do sistema, com efeito erga omnes, ex tunc e vinculante. Ou seja, valendo a decisão para todos, inclusive para o judiciário e o executivo, e declarando a nulidade desde o nascimento da norma. E se julgada improcedente? Muito bem, se isto ocorrer por maioria absoluta também, estará o Supremo declarando a norma constitucional, também com efeito ex tunc, vinculante e erga omnes, portanto, desde o nascedor. Vale explicitar: cuida-se de ação dúplice, podendo o tiro sair pela culatra, declarando-se constitucional lei que se pretendia irregular. Então, como vimos, a regra é a medida cautelar ter efeito ex nunc, suspendendo a norma impugnada desde a publicação da decisão, enquanto o acórdão possuir efeito ex tunc, isto é, retroativo, declarando a norma inválida desde o nascimento. Porém, a Lei 8.038 de 90, disciplinando o processo no STF, acabou por permitir a este a modificação dos efeitos naturais das decisões. Por regra, obviamente que não. Excepcionalmente. Analisemos o cabimento. Primeiramente, deve esclarecer ser admissível a alteração apenas do efeito referente ao momento de eficácia da declaração de inconstitucionalidade. Rememorando,
A regra é ter a cautelar efeito ex nunc, isto é, incidir apenas da publicação da decisão para frente, e o acórdão ex tunc, declarando a invalidade da norma infraconstitucional desde o nascedouro. Assim, se presentes os requisitos, quais sejam segurança jurídica ou relevantíssimo interesse social, e com o voto de 2/3 dos ministros, o STF poderá determinar que a cautelar que está deferindo retroaja, ou que o acórdão declarando a inconstitucionalidade só tem eficácia a partir da publicação, portanto, não retroagindo. Imaginemos lei que conceda benefício de um salário mínimo aos maiores de 65 anos, que não tenham condições de prover o próprio sustento. Um dos legitimados propõe a DIN, e o STF percebe ter havido falha na votação, pois não presente a maioria absoluta, em desobediência ao artigo 47. Diante disto, julga procedente o pedido. Qual a eficácia natural do acórdão? Ex tunc, o motivo pelo qual os velhinhos terão que devolver os valores recebidos. Não há relevantíssimo interesse social em que, não mais beneficiados pela norma, não tenham que repetir o indébito? Lógico que sim. Quanto à segurança jurídica, pensemos em ADIM impugnando a lei que criou o Plano Real. Se julgada procedente, todos os contratos celebrados desde a sua edição perderiam valor. Isto afrontaria a razão, a segurança jurídica, razão de se buscar o voto de 2/3 dos ministros para alteração do momento de eficácia do julgado. Já as cautelares possuem efeito ex nunc, porém, por questão de moralidade administrativa, relevantíssimo interesse social, o STF já lhes deferiu efeito ex tunc para determinar a devolução de valores pagos irregularmente a magistrados, seguindo o quórum acima indicado. Vejamos agora a ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade segue rito muito próximo ao da ADIM, aplicando-se o que já se falou para esta, inclusive em relação à legitimidade para a propositura, pois a emenda número 45 igualou os capacitados, como se percebe do já lido artigo 103. E para que serve a DECOM? Visa a declaração de constitucionalidade de certo dispositivo de norma federal. Friso, normas estaduais permitem a DIN, jamais a ação declaratória. E quais são os efeitos? Os mesmos da ADIM, com idênticos requisitos para liminar. E no que diferem? A pergunta deve ser respondida com outra. Se a norma geral passou por controle preventivo de constitucionalidade, é presumida constitucional. Então, para que se busca a declaração do STF? Sem dúvida, as normas inferiores são presumivelmente constitucionais, razão pela qual só cabe à DECOM se essa presunção estiver abalada, isto é, se o judiciário vem reiteradamente afastando-a em controle difuso. Pensemos na hipótese de lei alterando as alíquotas do imposto de renda. Todos nós, eu e vocês, fomos atingidos e impetramos mandados de segurança. Foram deferidas 1.247 liminares, todas garantindo o suposto direito à não submissão legal. Haverá abalo de presunção de constitucionalidade da norma? Sem dúvida. Em vista disso, possível será a busca da tutela, ora em estudo. Pergunto, pode o Procurador-Geral da República propor ação declaratória de constitucionalidade acerca de norma federal publicada no mesmo dia? Claramente não. Não tendo como demonstrar
pelo pouco tempo, a existência de decisões judiciais a afastando em controle difuso. Mas, ressalto, vale na íntegra o dito para as ações diretas de inconstitucionalidade. Agora, passemos à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão é tratada exclusivamente no artigo 103, parágrafo 2º. Assim disposto. Artigo 103, parágrafo 2º. Declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Dessa forma, presta-se a atacar, juntamente com o mandado de injunção, a inércia inconstitucional do poder público, ou seja, a hipótese da Carta Maior determinar comportamento não executado pelo Estado. A diferença? O mandado de injunção serve-se ao exercício de direito, permitindo controle difuso, enquanto a ADIM, por omissão, ataca a inconstitucionalidade em tese, controle concentrado de constitucionalidade. Mas, de forma prática, para que serve a ADIM por omissão? Para muito pouco, além de ser tema corriqueiro em concursos públicos. Por ter o STF adotado posição não concretista, julgando não ter poderes para, por exemplo, exigir que o Congresso Nacional elabore lei regulamentando o dispositivo da Constituição, quando isto for determinado pelo texto. Em exemplo, vejamos o inciso 7º do artigo 37. Artigo 37, inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Qual a eficácia da norma? Limitada, pois depende de lei. Houve determinação para sua elaboração, até hoje não editada. Quem está em mora? O Presidente da República. Eis que o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, lhe dá competência privativa para iniciar projeto de lei sobre o assunto. Isto não fez. Já se propôs a ADIM por omissão, julgada procedente. No entanto, também decidiu o STF, por força da separação de funções do poder, não ter cabimento fixar prazo ao chefe do Executivo. Paciência. Quem pode propô-la? Os mesmos legitimados para a ADIM genérica. E permite medida cautelar? Não, pois nem mesmo a decisão final acarreterá efeitos concretos. Vejamos agora a ação de descumprimento de preceito fundamental. De preâmbulo, é importante a leitura do parágrafo 1º do artigo 102. Artigo 102, parágrafo 1º. A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Dele se percebe a primeira imperfeição. O judiciário é inerte e o modo de provocá-lo é através do direito de ação, nos termos do artigo 5º, inciso 35, não por arguição ou representação. Portanto, a partir de agora, utilizem a terminologia correta, adotada até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Ação de descumprimento de preceito fundamental. Tal regra, deve ser frisado, é norma constitucional de eficácia limitada, dependente de legislação. A Lei 9882
de 99, que estabeleceu o seu procedimento e cabimento. Além de repetir ser o julgamento de competência do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu a legitimidade dos mesmos que a têm para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, aplicando-se as regras no que cabíveis. Nesse sentido, permitiu a referida ação de controle concentrado de constitucionalidade para proteger preceitos fundamentais não definidos pelo texto constitucional, o que configuram a parte mais importante da Carta, os princípios, quer fundamentais, gerais ou setoriais, como já vimos, e os direitos fundamentais. Neste caso, será ação preventiva, porém, se já tiver ocorrido a violação, também poderá ser proposta, quando será repressiva. É de se atentar, segundo a referida lei, que só será admitida se não houver meio mais eficaz para a proteção ou restabelecimento de preceito fundamental. Bom, se eficaz for habeas corpus, mandado de segurança, ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade, não será permitida a DPF, visto seu caráter, gravem, subsidiário. Portanto, restará um campo enorme a essa ação, visto que as normas revogadas ou não recepcionadas não são atacáveis via ADIM ou ADECOM, por não serem mais atos normativos, terem sido, como já explicado na aula de hoje. Afora tais cabimentos, permitiu a Lei 9882 a propositura da DPF no caso de controvérsia relevante acerca de dispositivo constitucional e lei municipal. Ora, não se permite o controle concentrado de atos normativos municipais e a competência do STF está toda prevista no texto da Constituição, não se admitindo o alargamento por via legislativa, razão de ser absolutamente incompatível tal criação normativa. Assim termino a aula de hoje. Até a próxima e bom estudo!